Shalom, shalom. Se você está me ouvindo bem, me dá um ok, me dá um joinha aí. Minha voz está saindo bem para vocês? Me dá um ok se você está me ouvindo bem. Ok, está saindo bem o meu áudio para vocês? Vocês estão conseguindo? Ah, que legal. Obrigado, Andressa. Oh, Jesus. Glória a Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, Jesus, que coisa boa, né? Oh, meu Deus, que música legal, que música bacana, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você sabe cantar essa música? Então canta. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, glória! Quem pode dar um glória a Deus por isso, né? A nossa vida está nas mãos de Deus. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Se não fosse Ele, nós não tínhamos esperança. Mas nós temos esperança, porque Ele vive. E se Ele vive e ressuscitou, nós também vivemos e ressuscitaremos no último dia. Glória a Deus por isso. Como é bom glorificar, bendizer o nome do Eterno Todo-Poderoso, o nosso El Shaddai. Entrei aqui pela manhã para compartilhar um pensamento com vocês sobre a igualdade, as contradições da nossa vida, né? A nossa vida já é, por natureza, e o resultado da vida, ela já é uma contradição. É uma contradição. Porque imagina comigo, né? Você é um corpo, e um corpo, ele é matéria, e por ser matéria, ele ocupa um espaço, ele ocupa um tempo, né? Então, a matéria, ela tem um espaço e ela tem um tempo. E a alma, né, quando ela entrou no nosso corpo, quando o Senhor soprou, quando a gente nasceu, né, e o Senhor soprou a alma vivente em nós, porque continua esse processo no nosso nascimento. O Senhor soprou. A alma, ela está fora da nossa visão, ela não é lógica, ela não é racional. A alma, ela é muito abstrata, ela é mais abstrata que a matemática, muito mais abstrata que a matemática. Então, a matemática, apesar de ser complexa, a alma também
e ela é muito espiritual. Então você tem aqui uma contradição já. Como pode, né? A pergunta é essa: como pode algo que não ocupa tempo e espaço, que é a alma, que é espiritual, porque a alma é espiritual, ela é do campo espiritual, como pode a alma espiritual, que não ocupa tempo e espaço, ela ocupar tempo e espaço dentro de uma matéria? Então a gente já vê uma contradição, chamamos isso de vida. Chamamos isso de vida. Por isso que a vida, ela não é lógica. Existem muitas respostas para a vida que não vai vir através da nossa razão, não vai vir através dos nossos pensamentos. Existem muitas perguntas sem respostas. Por quê? Porque a vida não é lógica, né? O pensamento, a gente pensa uma coisa, depois a gente pensa outro. As emoções, a gente sente uma coisa, depois a gente sente outra coisa. Não dá para pensar e sentir duas coisas ao mesmo tempo. Por frações, milésimos de segundo, você pensa uma coisa, depois você está pensando em outra coisa. Ou você está tendo um tipo de comportamento emocional, daqui a pouco você tem um outro comportamento emocional. Então você não consegue fazer isso, né? Não dá para ocupar. Então nós percebemos que a alma, ela é totalmente espiritual, ela é abstrata, e ela não ocupa tempo e espaço, mas dentro do corpo humano, que precisa ocupar tempo e espaço, então ela entrou ali e já é uma tremenda contradição isso, né? O espírito encarnando, o espírito, que eu digo a alma, né, do ser humano, fazendo parte dentro de um tempo, né? Se colocando debaixo de um tempo e espaço através do corpo. Isso é um mistério da parte de Deus, é um mistério da parte de Deus. Então a gente percebe que a nossa vida tem muitas perguntas sem respostas, e quem perguntou e quem disse que tem que ter respostas? Aonde está escrito isso, que temos que ter todas as respostas? Não, a maioria das coisas não há resposta. E eu quero falar um pouquinho com você sobre a questão da igualdade, né? A beleza da vida não está na igualdade, a beleza da vida está na diversidade, a beleza da vida está no contraditório. Então, algumas pessoas imaginam que, olha, nós somos todos iguais. Não, isso não é uma verdade. Nós somos diferentes, somos totalmente diferentes. E essa é a beleza da vida. A contradição é a beleza da vida, né? Então você percebe que quanto mais contradição, e já na nossa existência já há uma contradição. Quando o espírito entra no nosso corpo, quando a alma ela assume esse papel dentro de nós, isso nasce a vida, porque é essa fusão, né, do espiritual com o material. Então isso já é contraditório. Como é que uma coisa que não ocupa espaço e tempo, ela se submete a participar de uma coisa que ocupa tempo e espaço, que é o nosso corpo, né? Então a gente vê que a contradição, a beleza da vida está na contradição. Imagina você pintar um quadro somente de uma cor. Você pintar um quadro apenas de uma cor. Não tem graça, né? Não existe graça. Mas quando há um contraste, quando há uma harmonia entre as cores num quadro, a beleza está ali. Imagina que você vai pintar um quadro e você pinta ele só de verde. Não tem graça nenhuma. Mas quando você vai colocando ali alguns contrastes harmônicos dentro desse quadro, você começa a encontrar uma beleza. Então a beleza da vida está nas contradições. A beleza da vida está no contraste e na harmonia. E eu quero falar uma coisa sobre igualdade. Hoje se prega muito sobre igualdade, porque todos nós somos iguais, porque todos nós precisamos ser iguais, porque a igualdade para todos. Deixa eu dizer, Deus criou a gente diferente. Se você pegar o seu polegar e você fazer, você tirar a sua digital, a sua impressão digital, não existe uma impressão digital igual. Isso é proposital. Isso é proposital. E olha que nós somos matéria. E não há nada igual. Então, essa questão, né, desse pensamento de igualdade,
isso é fofinho, né? Quando a gente olha para as teorias que nós somos iguais e nós precisamos ser iguais, isso é uma teoria muito bonita, mas na prática não funciona assim. E Deus não quer que funcione assim. Porque a beleza não está na igualdade, a beleza está na diferença. A beleza está nas diferenças, como eu falei para você do quadro. Se você pintar um quadro somente de uma cor, não vai ter beleza nenhuma. Mas quando você começa a colocar outras cores para fazer parte daquele pedaço, você vai ver esse contraste e essa harmonia entre as cores é o que vai trazer a beleza, é o que vai manifestar o trabalho do autor, do artista. Né? Vai embelezar e vai trazer também, né, a qualidade do artista. Então a diferença das pessoas, a diferença das cores das pessoas na Terra é o que exalta o trabalho do artista. Quem é o nosso artista? Quem criou todas essas coisas? Foi o próprio Deus. Você imagina se nós fôssemos tudo iguaizinhos, toda a mesma cor, do mesmo jeito. Isso não ia embelezar o trabalho do artista. Mas quando a gente vê pessoas diferentes, de diversos modos, cores, é importante você ressaltar que existe apenas uma raça, a raça humana. Na Terra, nós temos uma raça, a raça humana. Todos nós somos humanos, independente das cores. Independente se você é negro, independente se você é branco, independente se você é vermelho, independente se você é cafuso, independente se você independente da sua cor. Nós somos uma só raça em diversas cores. Uma só raça humana em diversas cores. Então, o direito dessa raça humana precisa ser igual a todos. Então, quando você favorece uma classe e você desfavorece outra, você não está tendo um direito de igualdade. A igualdade é quando todos, independente da sua cor, independente da forma como você é, aonde você nasceu, precisa respeitar, precisa ter a mesma lei. Por isso que eu sou totalmente contra cotas para um determinado grupo, cotas para brancos, cotas para negros, cotas para pobre, cotas para rico. Não existe isso. Não existe isso. A beleza do artista, a beleza desse trabalho está nas diferenças. E nós precisamos aprender a ter esse contraste e também harmonia. O que nós precisamos, Deus criou a gente diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. E isso precisa ser importante. Não adianta você querer ser igual o fulano, o ciclano, o beltrano. Você tem a sua identidade própria. Você nasceu para ser diferente. Você veio a esse mundo porque você carrega uma identidade especial e diferente. Não adianta você querer ser igual ao A ou B, você nunca vai ser. Porque a ideia de Deus é que você, e foi proposital que você é uma pessoa diferente. Como eu disse, como pode uma matéria, que é o nosso corpo, que ocupa e necessita de tempo e espaço, receber a parte espiritual, que é a alma, que não precisa de tempo e espaço para viver. E aí, nessa contradição, nessa fusão, nessa contradição, nós temos a vida. Então a vida é uma tremenda contradição. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós somos diferentes uns dos outros. Porque são nessas diferentes que nós vamos tentar o quê? Encontrar uma maneira de harmonizar. Porque as cores, quando são harmonizadas, traz a beleza para o artista. E você precisa entender isso. Então a vida, ela não está pautada entre o que é certo, o que é errado, mas nas contradições da vida. E nós precisamos entender isso. Muitas vezes o que eu preciso está na outra pessoa. Não está em mim. Às vezes eu preciso de algo que está em outra pessoa. Isso é para facilitar a harmonia, ou para a gente promover a harmonia, ou para, quem sabe, a gente
treinar algo em nós para exercermos essa harmonia. Então, eu escrevi algumas coisas aqui, né? A alma, né? Ela não está no nosso campo, ela não está no nosso campo da lógica ou da nossa visão. Ela está acima disso. E nós precisamos entender. Então, a razão da vida é o atrito entre essas contradições. E eu quero trazer um texto aqui para vocês sobre questão de igualdade, né? Porque hoje a gente vive num país onde as pessoas dizem que nós somos iguais. Somos iguais no sentido de direito perante a lei. Mas a ideia de Deus é que nós sejamos diferentes. É que a gente expresse a nossa diferença. A primeira pessoa, o primeiro personagem bíblico que falou sobre a questão de querer se igualar foi Lúcifer, foi o anjo. Aqui em Isaías 14:14 ele diz assim, ó, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A Bíblia fala que Deus o criou diferente, para ser diferente. Cada um com o seu papel, cada um com a sua função. E no coração dele, ele queria ser semelhante. Eu fui até buscar essa palavra no hebraico, que é damá, e ela aparece 29 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra damá significa ser igual. Então, nasceu no coração desse anjo, a vontade de ser igual ao seu Criador. Mas a ideia de Deus nunca foi fazer pessoas iguais, foi fazer pessoas diferentes, porque a beleza do artista, né, como eu vou repetir isso daqui, quando você vai pintar um quadro, quando o artista vai pintar um quadro, se ele colocar apenas uma cor, não tem valor nenhum. Mas quando ele coloca uma harmonização entre as cores, quando ele coloca o contraste de uma cor para outra cor, começa a nascer uma beleza grandiosa e valoriza o trabalho do artista. Então, é proposital você ser diferente de mim e eu diferente de você. Isso é proposital. O que nós precisamos manter é uma boa conversa, pacificação e ter harmonia. Ter harmonia. Essa questão de um direito para outro, olha, nós vamos ter um direito para os negros melhor do que... isso já traz confusão. Nós precisamos aprender que todos nós temos direitos iguais. E eu não sou a favor de nenhum benefício, nem para A nem para B. Nós precisamos aprender a trabalhar isso, a harmonizar isso, porque a beleza está nessa harmonia, nesse contraste. Quando você favorece um grupo, você automaticamente está desfavorecendo outro grupo. E nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Precisamos respeitar as diferenças. Nós precisamos ser pessoas que respeitam o próximo, porque Deus nos fez diferentes uns dos outros. E aí nós percebemos aqui o primeiro ser bíblico, né, que aparece aqui em Isaías 14:14, ele não se contentou em ser diferente daquilo que Deus tinha criado. Então ele quer ser semelhante a Deus. E isso já traz uma desarmonia, já traz uma divisão. A gente percebe que houve divisão. O fato dele querer ser igual ao Criador. Então, toda vez que você quer igualdade, você quer ter igualdade, você quer ser igual ao outro, isso já vai trazer confusão, isso já vai trazer divisão. Isso daqui está registrado nas Sagradas Escrituras. E ele não se deu conta por isso, né, porque perdeu o seu posto, e aí ele traz essa mensagem, né, que está lá em Gênesis no capítulo 3, e aqui no versículo 5, diz assim, ó, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sereis semelhantes a Deus, sabendo o bem e o mal. E a palavra aqui que aparece para essa palavra sereis como é raiá, que também entra, né, no sentido de tornarão como Deus, virão a ser como Deus, serão como Deus, existirão como Deus. Então você percebe que uma coisa que estava no coração desse ser angelical
que Deus tinha feito ele diferente, e ele quis trazer essa mentalidade de igualdade para com o seu Criador, houve muita confusão. Muita confusão. E agora ele não pega somente para ele quer propagar essa palavra de igualdade. Ele quer transmitir essa mensagem de igualdade. E ele pega o casal ali no Éden, Adão e Eva, e ele propõe essa mensagem de igualdade. Então, a primeira pessoa que teve esse pensamento, essa ideia de igualdade, né, o primeiro ser na Terra ou fora dela, que teve essa mensagem de igualdade e depois tentou proclamar essa igualdade para a raça humana, foi Satanás, foi o diabo. Então ele não se contentou apenas ser igual a Deus, depois ele tentou trazer essa mensagem de igualdade também para a raça humana na Terra. E o fez. E conseguiu enganar o casal. Porque ele diz o seguinte: se vocês comerem desse fruto, e Deus tinha falado, não comam desse fruto, porque isso vai fazer mal para vocês, não comam desse fruto. E quando ele propôs essa palavra de igualdade, Deus sabe que se vocês comerem, por isso que ele não quer que você coma, porque se você comer, você vai se tornar semelhante a eles, vocês serão como eles. Igualdade. Você está percebendo comigo que a primeira mensagem que foi pregada na raça humana foi o anjo, né, esse ser celestial, e ele pregou justamente a mensagem da igualdade, de ser igual. Então nós não somos iguais, nós jamais vamos ser iguais, e nós não podemos ter essa pretensão de ser igual ao nosso irmão. E aí a gente pode entrar dentro da sociedade, né, a gente percebe que quando tem uma pessoa se destacando, um pregador, um cantor, ou um artista, as pessoas querem se tornar iguais a ela. E aí acabam querendo ser igual àquele artista, ser igual àquele pastor, seguindo a mesma moda do que está acontecendo no mundo. Nós precisamos ser igual. Querido, você não veio para ser igual, porque se Deus quisesse que todos nós fôssemos iguais, ele teria reduzido esse quadro, ele teria colocado menos pessoas na Terra. Então não precisaria de você. Já tem outra pessoa. Se é para ser igual, então por que Deus vai fazer um outro ser? Na verdade, a diferença, e é isso que eu quero dizer para você, a beleza está na diferença. A beleza está na contradição. Você é uma extrema contradição. A sua razão, ela contradiz com as suas emoções. O espírito que está no campo espiritual, ele se contradiz com a matéria, porque a parte espiritual, que não precisa de tempo e espaço para viver, agora se submete a tempo e espaço do corpo para habitar em você. Então olha que coisa interessante, que contradição. E esses atritos da vida, esses atritos nas nossas condições, sabe aquelas perguntas que muitas vezes não têm resposta? É isso mesmo, Deus não quer que tenha resposta. Não adianta você tentar forçar uma barra ou inventar uma resposta para uma pergunta que nunca vai ter resposta. Então nós precisamos aprender a conviver com essas contradições da vida. E a beleza, o combustível está aí. A vida, ela nasceu nessa fusão da contradição entre o espírito, a parte espiritual, que é a alma, e o corpo. Os dois, a fusão, essa contradição. O ser espiritual não precisa de tempo e espaço, o corpo, a matéria, precisa de tempo e espaço, e agora eles convivem juntos, tem harmonia, e isso dá vida. E é exatamente isso que eu e você precisamos aprender a fazer. Nós precisamos aprender a respeitar um ao outro, a ter harmonia um com o outro, porque essa é a beleza da vida. Tira essa ideia que nós somos iguais. Nós não somos iguais e Deus não tem nem por que te fazer igual. Nós somos diferentes, graças a Deus pela nossa diferença. Graças a Deus. Porque você tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que você não tem, e isso depende de mim e depende de você, de vivermos harmonicamente, harmoniosamente, né? Ter esse contraste. Então, a beleza do artista está no contraste das cores. A beleza do artista, o valor do trabalho de um artista está nas diferenças, não está na igualdade.
Quero deixar essa palavra ao seu coração essa manhã e espero que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo. Só para fechar, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 6, a Bíblia fala que Deus não usurpou, não roubou o direito de ser igual a Deus. Olha o contraste aqui. Satanás, lá em Isaías 14, né, esse anjo, ele quis ser semelhante a Deus, igualdade. E a Bíblia fala que Deus, quando se fez carne, ele não usurpou o direito de ser igual a Deus. Ele não usurpou. Está lá em Filipenses 2,6, você pode procurar isso. A palavra grega é isates, que significa, ele não quis roubar o direito de ser semelhante a Deus. Então ele quis ser diferente. Então você veio a esse mundo para ser diferente. Se você nasceu para ser diferente, faça a diferença por onde você passar. Não tente copiar pessoas, não tente ser igual a pessoas, porque o seu fracasso está em ser igual a alguém. A maior confusão da sua vida é você querer ser igual a qualquer outra pessoa. Se eu queria ser igual a ele, eu queria ser igual a ela. Para com isso. Aprenda a se valorizar. Aprenda a ter harmonia com o seu ser. Você é único, exclusivo. Você nasceu para fazer a diferença. Não se compare a ninguém. A pior porcaria da vida é você querer se comparar a alguém. Você nasceu para ser único, exclusivo ou única, exclusivo. Não existe ninguém igual a você e nem vai existir. Somos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas e nenhum é igual ao outro. Nenhum. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Deus não quis formar robô em série. Deus quis fazer seres humanos. E seres humanos, para ser uma coisa maravilhosa, tem que ser diferente. Então, precisamos aprender a entender esse contraste e também vivermos em harmonia uns com os outros. Uma coisa é você ter o mesmo direito dentro das leis. A outra coisa é você, como pessoa, ser diferente. Seja diferente. Seja diferente. Você, propositalmente por Deus, veio diferente de mim. Alguns negão, né, bem azulzão, que coisa linda. Tem uma característica. Olha o contraste do mundo. Quando Deus olha do céu e olha para cá, um branco, um alemão junto com um negro, que coisa linda. Que contraste lindo. Que coisa maravilhosa. E aí o Senhor quer que a gente o quê? Tenha comunhão. Que a gente tenha o quê? Harmonia. Porque esse contraste, ele é proposital. Ele é proposital. Por isso que eu não sou a favor de cota para um, de cota para outro, de benefício para um, benefício para outro. Não existe isso. Deus não quis isso. Somos todos diferentes, com o mesmo objetivo e com o mesmo propósito. Você veio para fazer história. Tá bom? Um beijo no seu coração e que o Eterno clareie a sua manhã. Hein? Compartilhe depois essa live aí com várias pessoas. E eu sei que elas vão ser tremendamente abençoadas no nome de Jesus. Fiquem na paz.